Beleza. Galera, então a aula de hoje é como o Hollow Rocking, né, pode ajudar na execução lá do Bar Muscle Up. Então é o tema da nossa aula de hoje, é como o Hollow, né, o Hollow Rock, o Hollow Position, pode ajudar na nossa execução lá do movimento, tá? Então, com isso, a gente tem que pensar em algumas coisas. O Bar Muscle Up, ele é 90... Pode falar. Ah, é verdade. Galera, aviso importante, que o meu assistente de palco veio me avisar. Tem que começar a andar com as fichinhas assim, ó. Aviso importante. As nossas aulas estavam acontecendo de segunda e sexta às 11, certo? Agora, com a volta volta das academias, dos boxes de CrossFit, a gente vai mudar o horário e um dia da live. Então, vai ficar de segunda e quarta, tá? Então, segunda e quarta, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, já na segunda-feira, a gente já passa, né, a live que era às 11 para as 3 horas da tarde e na quarta-feira também para as 3 horas da tarde. Para quem, né, gosta sempre de ser lembrado aí, é importante ir lá no YouTube, ativar o sininho que você vai ser lembrado. Aí você não precisa nem anotar, que aí ele vai sempre te lembrar lá, beleza? Se não, anota aí já. Eu sempre vou deixar também um lembrete aí de uma contagem regressiva, um dia antes, né, para vocês lembrarem, mas vai ficar para 3 horas da tarde, tá? De segunda e quarta, ok? Então, com isso, vamos para o conteúdo. Galera, é importante que se vocês tiverem alguma dúvida no meio da aula mesmo, pode ir mandando as perguntas que eu vou respondendo, tá? Às vezes não imediato, mas eu respondo um pouquinho mais para frente. É legal a colaboração de vocês aí. Beleza, então o Bar Muscle Up eu já vou passar para vocês que ele é constituído de 80% hollow, né? Então, 80% do Bar Muscle Up é construído através do Hollow Rocking, beleza? Então, deixa eu ver o que a Jaque falou. Fica salvo, não consigo assistir nesse horário. A Jaque perguntou se vai ficar salva as aulas, porque nesse horário ela não consegue assistir, né? Igual ela está assistindo agora às 11. Fica salvo lá no YouTube. Aqui no Instagram não, mas vai ficar salvo lá no YouTube. A gente, assim que terminar a aula, a gente manda para edição, tudo. Provavelmente um dia depois já está lá disponível, tá? Então, editadinho e fica lá, assim como estão todas as aulas, as lives que foram até hoje. Tá bom? Então, fica salvo lá no YouTube. Então, se inscreve lá, aperta o sininho lá para vocês serem lembrados e também para não perder nenhum conteúdo aí, se não conseguir assistir 3 horas da tarde, tá bom? Então, o Bar Muscle Up ele é construído com 80% de hollow, certo? Então, com isso, quantas vezes, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, quantas vezes vocês conseguem identificar o movimento de hollow no Bar Muscle Up? Vou esperar vocês responderem aí. Quantas vezes o Hollow Rocking aparece no movimento de Bar Muscle Up? Eu quero ver aí. Hollow Rocking, né, então, para a gente lembrar, é aquela posição fechadinha lá no chão, né? Então, quantas vezes vocês conseguem ver essa posição lá no movimento? Vai que eu estou esperando aí a resposta. Enquanto isso, eu vou falando bom dia aqui para a galera. Bom dia para o Diogo, para a Ana, para o Marco, para a Bru, que não perde uma, Matheus, a Bru falou 3, o Messi falou 4, a Má falou 2, Mate Miranda 2, Jaque 2, Matheus deu tchauzinho. Significa 5, será? Severo 2, Arro 2, Matheus 2, Marco 2,
Beleza, isso aí, galera. Não importa, não fica muito preocupado em errar, né? Às vezes a pessoa não quer colocar para não se comprometer. É importante colocar, é importante que vocês coloquem, né? Vocês se façam realmente pensar lá como que é uma pergunta simples e que pode, não tem problema nenhum errar, né? Às vezes é só porque a gente não está tão atento a alguma coisa. Então a maioria aí falou 2, algumas pessoas falaram 3 e o Messi falou 4. Então, vou mostrar aqui um movimento de Bar Muscle Up. A gente entra no Bar Muscle Up, certo? Então eu vou entrar atrás da barra e vou me pendurar em posição de rolo. Beleza? Então, 1. Depois, eu vou lá para o Arch, né? Abro lá no Arch. Beleza, então não conta, porque eu falei roller rocking, né? Então, beleza. Depois, eu vou trazer o joelho lá na posição fechada. 2. Depois, eu vou estender o joelho lá na posição de rolo. 3. E aí, eu vou empurrar a barra e ficar na posição de suporte hold. 4. O Messi acertou, saiu aqui fazendo cambalhota. Foi o único que acertou. Se fosse um sorteio, hein, Messi? Bom dia, Wagner. Bom dia, K, que está fazendo minha planilha aí de Bar Muscle Up. Bom dia, Gu. Qual foi a pergunta? No meu tá travando e eu não ouvi. Thalita, a pergunta foi quantas vezes o hollow position, né, o hollow rocking, aparece no Bar Muscle Up, tá? Então são 4. Vocês conseguiram entender que um é para entrar, aí faz o arch, o outro para trazer o joelho, o outro na hora que eu faço a extensão para trazer o quadril lá na barra e o quarto quando eu paro em suporte hold, tá? Então tem 4 movimentos aí que são praticamente, vocês perceberam que praticamente ele inteiro é feito pelo hollow position, pelo hollow rocking aí. Então, para a gente conseguir construir uma base sólida lá do Bar Muscle Up, é importante que a gente trabalhe o hollow position no chão. A gente tem que tomar muito cuidado porque a maioria dos nossos alunos não tem a consciência necessária para fazer o movimento de hollow position. Então, por isso, tem um processo até para fazer um movimento simples, que seria da canoinha. Tá? Então, primeira coisa, ensinar o seu aluno, a gente tem que ensinar o nosso aluno a travar o abdômen. Porque a maioria deles não tem essa consciência. Acha que travar o abdômen é murchar a barriga. Né? Pode ver que a maioria, aí a hora que você fala, trava o abdômen, ele murcha a barriga. E não necessariamente é isso, né? Não é murchar a barriga. Então, ou quando ele realmente consegue fazer uma contração boa, ele brinca de roxinho, ele trava tanto que trava o ar também. Então, a gente tem que, né, em movimentos mais simples, então até por isso o processo da canoinha, em movimentos mais simples ele entender qual é a força que ele tem que usar. Então, dá pra gente trabalhar primeiro até em pé, né, para ele entender. Precisa falar alguma coisa? Um pouquinho mais para trás. Beleza. Então, assim, ó, uma coisa bem, né, simples. Primeiro a gente vai começar a trabalhar em pé, para o aluno entender. Então, é como, na posição de canoinha, é como se ele quisesse aproximar a costela da crista ilíaca. Então, sem pensar ainda em contrair, ele vai aproximar um do outro. Beleza? Então, ele já vai entender que ele vai ter que deixar mais arredondado lá. E aí, a gente vai falar, aproxima um do outro e contrai o glúteo primeiro. Tá? Então, aproxima um do outro, aproximou o máximo que conseguiu, contrai o glúteo. Beleza. O aluno conseguiu. Agora, uma coisa que não falha quase nunca é o lance de você ensinar ele a contração. Porque às vezes você vai fazer isso e vai falar, contrai o abdômen.
a percepção que ele tem de contrair o abdômen é querer murchar a barriga. E aí ele vai estar fazendo a força errada. Então, a força certa é como se eu quisesse assoprar uma bexiga bem forte. Então, fazer... Tá? Então, eu vou manter a costela perto da crista ilíaca, glúteo contraído e vou tentar soprar essa bexiga bem forte. Tá? Testa aí vocês que vocês vão conseguir entender o que o seu aluno vai sentir. Detalhe, não é para soprar a bexiga assim, ó. Senão não vai contrair nada. É para soprar forte, um sopro curto e forte. Tá? Então, ficou lá em pé, aproxima a costela da crista ilíaca o máximo que conseguir, contrai o glúteo e assopra a bexiga. Bem provavelmente que ele vai conseguir essa contração aí. Nas primeiras, às vezes, vai falhar e depois ele vai entendendo. Só que aí a gente tem que ensinar ele a soprar a bexiga. Travou. Uma vez que ele travou, ele tem que continuar tentando puxar e voltar o ar, tá? Eu sei que pode parecer muito... Ah, nossa, mas... Ah, Natália, isso daí é muito simples. Talvez seja muito simples para a gente, que tem uma consciência corporal já bem melhor. Tem aluno que não consegue... Eu conheço alunos que ficaram 3, 4 anos treinando crossfit e tal e não sabe fazer a contração de abdômen certo. Ou seja, esse aluno bem provavelmente num deadlift vai sentir dor na lombar. Quando estiver fazendo movimento de balanço, vai sentir dor na lombar, né? Por quê? Porque não sabe travar o abdômen. Então, naturalmente, não vai conseguir, né, prevenir as lesões. Lembra que eu já falei que a força sempre vem do centro para as extremidades. Se o aluno não consegue controlar o centro do corpo dele, bem provável que ele vai se lesionar, tá? Então, por mais que pareça fácil, por mais que pareça simples, faz isso com o seu aluno. Você vai se surpreender que, né, numa sala aí, a maioria vai ter dificuldade em fazer isso. Alguns vão conseguir fazer a contração, mas não vão conseguir soltar o ar, né? Tipo, depois, soltou o ar, não vai conseguir continuar com o abdômen travado e conversando assim como eu estou conversando com vocês, tá? Beleza, uma vez que o seu aluno conseguiu fazer isso, já entendeu como que é a contração de glúteo, né, o trabalho do core completo, aí eu posso começar a fazer os exercícios com ele. Então, a canoinha lá no processo, a gente vai fazer primeiro a canoinha grupada, tá? Então, vou fazer aqui atrás para vocês conseguirem ver. Quem tá no YouTube também dá. Beleza. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no chão. Primeiro, vou falar para o meu aluno aproximar a costela da crista ilíaca. Aproxima o máximo que conseguir. Para isso, ele vai tirar a escápula do chão. Ó. Aproximou o máximo, tenta tirar a perna. Flexionadinha. Conseguiu fazer essa posição? Contrai o glúteo. Conseguiu fazer essa posição? Sopra e trava o abdômen. Mantém e tenta fazer ele respirar nesse meio tempo. Não brincar de roxinho sem soltar o abdômen. Tá? Deu para visualizar quando eu contraí o glúteo? Fala aí para mim, galera. Porque às vezes vocês aí de longe vocês não conseguem visualizar tão bem quando eu faço a contração de glúteo. Naturalmente, quando eu faço a flexão de glúteo, as minhas costas colam no chão, minha lombar cola no chão, e é isso que tem que acontecer. Se você não está vendo isso no seu aluno, é porque ele não está conseguindo fazer a contração de glúteo. Às vezes acontece do seu aluno conseguir ter um controle do abdominal, mas ele não consegue fazer a contração lá do glúteo, tá? Então, se vocês identificarem que eles conseguem até travar o abdômen, mas o glúteo não faz essa pressão que vocês conseguiram ver no meu, eu tenho que começar a trabalhar isso. Então, coloca o pé dele, né? Pode trabalhar primeiro com elevação pélvica, como se ele quisesse fazer uma elevação pélvica, só que ele só vai aproximar a crista ilíaca da costela, tá? Eu vou mostrar ali para vocês. Se vocês tiverem esse tipo de aluno que não está conseguindo fazer a contração de glúteo.
daqui, como se ele quisesse fazer uma contração para fazer uma elevação pélvica, só que ele só tem que tirar o glúteo do chão, ó. Tá? Joga a pressão lá para a lombar e tira o glúteo do chão. Conseguiu fazer com os 2 pés no chão? Fala para ele fazer com um. Conseguiu o outro? E assim ele vai tentando tirar a outra perna. Tá? Então, é bem simples, mas a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Percebe que o movimento que, teoricamente, para a maioria é simples e é fácil o movimento, né? Deveria ser a base de tudo, já é difícil lá no chão. Como que eu vou exigir isso do meu aluno lá em cima? Né? Pendurado. Muito mais difícil. Então, esse é o estímulo para a gente começar a primeira construção lá do rolo. Conseguir fazer essa construção aí do rolo, meu aluno conseguiu fazer com a perna flexionada, a contração de glúteo, deixou a costela perto da crista ilíaca, com a escápula fora do chão, travando o abdômen e respirando, tudo isso junto, beleza, agora ele já pode passar para a próxima etapa, que é estender uma das pernas. Tá? Então ele vai estender uma das pernas e vai deixar ela estendidinha lá. Mesma coisa, não faz sentido a gente ficar forçando ele fazer o hollow rocking, né? Então fazer o movimento balançando, se nem o estático ele está conseguindo controlar. Então melhor fazer o estático e depois o dinâmico, tá? Beleza, então a gente vai para o próximo lá. Mesmo processo. Isso é até legal fazer com uma turma, tipo você está com a galera, fazer no comando. Então falar, galera, beleza, deita com o joelho flexionado. Aproxima a costela da crista ilíaca. Beleza. Agora tira o pé lá do chão. Contrai glúteo, contrai abdômen. Aí começa o exercício, tá? Falando processo a processo fica mais fácil para eles irem assimilando. Então, aproximou, tirou o pé do chão, contraiu o glúteo, contraiu o abdômen. E aí ele vai ficar lá naquela posição. Conseguiu. Vai estender uma das pernas. Percebe que a perna fica para baixo, não lá em cima. Lá embaixo, quase tocando o solo. Beleza? E com a contração de glúteo. Até quanto eu desço essa perna? Até quanto o seu aluno conseguir sem tirar a lombar do chão. Se ele começou a tirar a lombar do chão é porque o glúteo relaxou e aí vai começar a fazer o arco nas costas, tá? Então, não deixe o seu aluno se acostumar com isso, tá? Tem gente, por exemplo, eu tenho hiperlordose, então eu tenho que controlar bastante, tenho que fazer bastante força no abdômen para não deixar escapar, porque qualquer coisinha, né, já é natural, já tem hiperlordose, então acaba saindo mesmo um pouquinho. Então, o processo vai ser o mesmo para os outros agora. Faz a estrutura. E aí agora a gente pode conseguir com uma perna e com a outra, a gente pode recolher as 2 pernas e fazer com o braço atrás da linha da orelha. Importante, quando eu colocar o meu braço atrás da linha da orelha, eu não deixar tocar a minha escápula no chão. Às vezes o aluno acha que coloca o braço atrás da linha da orelha e já pode relaxar a parte da escápula. Se ele relaxar e encostar a escápula no chão, o que vai acontecer? A costela vai distanciar da crista ilíaca, tá? Do quadril, então ela vai dar aquela relaxadinha. E aí automaticamente meu abdômen para de trabalhar e minhas costas vai desencostar lá do chão. Professora, e o pé? Gabriel, não entendi sua pergunta. Você está querendo dizer se o pé é em pontinha ou em flex? É isso? Se for isso, me fala aí. Né? Porque tem gente que pergunta, né? O pé como que tem que ficar? Se é o pé em ponta do pé ou em flex, né? Normalmente, a gente sempre, na ginástica lá, é sempre em ponta, tá? Mas, no crossfit, isso, pontinha. Posição das mãos. Já vou lá para a posição das mãos, Matheus. A pontinha e os braços, beleza. Na ginástica clássica é sempre ponta do pé. No crossfit, eu aconselho sempre a fazer ponta do pé, porque não é isso que é importante a gente entender.
Na ginástica faz ponta do pé, por quê? Porque o movimento tem que ser o mais virtuoso possível. E isso significa fazer ponta do pé assim que a gente já, né, desde pequena na ginástica, a gente é automatizada, tirou o pé do chão, a ponta do pé tem que estar lá, tá? Então não importa o que estiver fazendo, tirou o pé do chão, a sola do pé descolou do chão, eu tenho que fazer ponta do pé, é isso. Isso para a ginástica clássica. Para a ginástica do CrossFit, que é o que a gente está passando, o que eu tenho que pensar? A ponta do pé é necessária não para o movimento ficar bonito e lindo, é porque quando a gente fala para o nosso aluno fazer lá a extensão, né, bem forte do joelho, contraindo a coxa, o que a gente tem que fazer? Provavelmente é muito mais fácil ele fazer isso com a ponta do pé do que com o flex. Tá? Então, faz a pontinha do pé, que isso já vai ajudar na contração de glúteo também e na contração do quadríceps, tá bom? Toda vez que a gente manter a perna bem estendidinha, contrai o glúteo, automaticamente a pontinha sai aí. Natural alguns alunos ter cãibra, porque é falta de hábito, tá bom? Então, no geral, pontinha do pé, mas a gente tem que saber o porquê, não simplesmente fazer sem saber o porquê. O porquê é porque facilita o movimento lá de extensão de joelho e contração de glúteo, beleza? Agora a gente vai lá para a parte dos braços. Então, mesmo processo, aproximou, tirou o pé do chão, contraiu o glúteo e braço atrás da linha da orelha. Sem encostar a escápula lá no chão, tá? Então, estavam perguntando aí das mãos. Pode ser também igual a gente fez com as pernas, vai um braço primeiro, volta, vai o outro. Se você está percebendo que seu aluno, a hora que ele estende os dois braços, a escápula dele encosta no chão, vai com um braço só do seu aluno. Depois vai com o outro, e aí vai aos poucos tentando estender. Invariavelmente, é mais fácil para o seu aluno conseguir fazer com os dois braços do que com uma perna, mas, né, às vezes foge a regra. Próximo, que agora é o mais difícil. Nossa, Nath, mas é mais difícil do que o completo? É, e vocês vão entender o porquê. A gente vai fazer agora recolhendo os braços e fazendo a extensão das duas pernas. Por que é mais difícil? Porque eu tenho que controlar o peso da minha perna, que está muito, né, está desequilibrado. Tem muito mais peso da metade do meu corpo para a perna do que da metade do meu quadril para cima. Então eu preciso de mais força ainda no abdômen, muita contração de glúteo para não deixar a minha lombar sair do solo, que é aí que a maioria deixa, tá bom? Então, vamos lá, mesma coisa. Aproximou, tirou o pé do chão, contrai o glúteo, braço cruzado, tira a escápula, trava bem o abdômen. Depois, vai fazendo a extensão, pé baixo, o máximo que ele conseguir antes de tirar a escápula. Escápula não, a lombar, desculpa. Percebe? Não tem nada aqui, ó, que vai passar. Se eu deixar o pé muito alto, bem provável que passe. Ou se eu tirar a contração lá do glúteo. Beleza? Uma vez que o aluno conseguiu fazer isso, eu posso fazer o movimento completo. Com a perna e com os braços. Beleza? Daí, tem alguma dúvida, galera? Surgiu alguma coisa que vocês queiram falar? Pode... Uma coisa que vocês perderam, às vezes travou aí por alguns minutos. Deixa eu ir vendo aqui. Quando vocês respondem, eu vou... Pontinha. Bom, é isso. Oi, amor. Beleza. Então, ok, meu aluno conseguiu fazer todos os movimentos estáticos, passou etapa por etapa, conseguiu fazer tudo. Agora sim eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz, só que movimento dinâmico.
Cuidado que o movimento dinâmico, eu vou fazer isso só, né, vou caprichar bem na explicação só do primeiro. E depois os outros, consequentemente, é a mesma coisa. O holowalk grupado, né, a gente já tem que construir uma base sólida dele. Porque aí os outros vão ficando sempre mais difíceis. Então, se ele não está sendo bem feito, o restante vai ficando cada vez pior. A gente tem que pensar que o nosso corpo é um bloco, tá? Então, independente se eu estou jogando, né, o braço está mais alto do que os pés, ele tem que estar um tronco. Então, é como se fosse uma gangorra. Quando um lado sobe, o outro desce. Mas ela não fica oscilando aqui no meio, né? É reto. Então, quando você estiver fazendo um movimento de balanço, tem que ser a mesma coisa de eu empurrar essa caixa para lá e para cá, ó. Quando eu empurro a parte de cima, a outra desce e ela não perde a forma dela, certo? Então, não pode perder a forma do movimento, porque um está mais alto e o outro está mais baixo, ok? Chegou agora, queria uns educativos de Bar Muscle Up, então chega mais que é isso aí. Estamos no processo disso. Beleza, então, né, o nosso corpo tem que funcionar dessa forma, já na fase grupada. Vamos fazer o holowalk normal, e aí eu vou fazer o pêndulo. Eu vou mostrar primeiro o certo, depois eu vou começar a fazer errado para vocês perceberem, né, ter o olhar clínico de ver o quanto muda de um movimento para o outro. Então, constrói da mesma forma, e aí beleza, e agora? Percebeu? Só estava saindo o meu tronco do chão e aí eu encostava o tronco. A escápula saía, encostava a escápula. Escápula saía, encostava a escápula. O meu glúteo não estava saindo. Esse é o maior erro que os alunos cometem aí, porque aí eles querem começar a quebrar o movimento. Eles começam... Tem que pensar assim, ó, uma vez que eu distanciei, já está errado. Tem que sempre estar juntinho. Beleza? E aí, isso para todos os outros. Se o meu aluno não está conseguindo fazer, sem quebrar o movimento, o grupado, os outros que ele não vai conseguir fazer, não adianta querer avançar, tá? E aí, consequentemente, não adianta querer que pendurar ele na barra e falar para ele, faz um hollow, que ele não vai saber, né? Ele não está conseguindo dominar o movimento nem no chão, certo? Deixa eu ver aqui, o que ele falou? Estava treinando, perdeu a hora da live. Beleza, mas chegou, ainda tem bastante coisa aí. Vai conseguir aproveitar bastante. Qualquer coisa, vê o comecinho depois lá no YouTube. Beleza, eu nem vou demonstrar os outros, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda, tá? Então, consequentemente, o restante é igual, tá? Eu vou fazer, só passar por eles para você conseguir ver o movimento certo em todas as posições, tá? Então, já fiz o grupado. O alternado seria dessa forma. Só com o braço, dessa forma, só com a perna, dessa forma, e o movimento completo. Tá? Então, só para vocês conseguirem visualizar o certo de tudo, mas basicamente é só eu não perder, né, o distanciamento aí da costela com a crista ilíaca. Então, fora o hollow, que a gente já falou que tem 4 vezes lá no Bar Muscle Up, tem uma vez o arch, né? Uma vez acontece o arch, que é quando eu vou lá na frente, tá? E também os alunos têm muita dificuldade no arch, principalmente, né, por uma questão de mobilidade, tá? Então, nessa parte aí, a gente também pode trabalhar com ela separadamente. Vai lá no chão, primeiro eu vou tirar só o tronco. Lembra que meu corpo é um bloco, então eu não tiro só o braço, eu tiro o braço e o tronco sai junto. E aí eu não fico com a cabeça lá forçando a cervical, ela fica, né, sempre olhando lá para baixo. Deixa eu ver aqui. Mesclar o elástico com o ativo seria uma boa didática.
Gabriel, a sua pergunta é se o Bar Muscle Up pode usar elástico, é isso? Se for isso, me fala aí, que eu acho que foi isso que eu entendi da pergunta. Você pode usar elástico no Bar Muscle Up, né, de vez em quando, né, oscilar elástico com o movimento normal. Me fala aí, daqui a pouco eu respondo. Beleza. Então, vou fazer o mesmo movimento, vou tirar o tronco do chão, olhando lá para baixo. Beleza. Depois o inverso, tira só a perna. Percebeu? Que é um movimento curto. A perna vai ficar bem estendida com a ponta do pé e o que vai fazer a minha perna sair do chão é a contração de glúteo, não a flexão de joelho, tá? Seu aluno normalmente vai cometer esse erro aí de flexionar o joelho na hora de fazer o Superman, vai parecer que está pulando de paraquedas, vai ficar assim, ó, tá? Então eu tenho que estender a perna, olhar lá para baixo, cotovelo bem estendido, e aí depois juntar as duas coisas, né? Para fazer o estático primeiro. Então, conseguiu fazer o estático, que seria isso. A gente vai fazer o Superman. Beleza? E depois que eu conseguir fazer o Superman, eu vou fazer um movimento de pêndulo, que é bem difícil para alguns alunos. Tá? Então, pode começar empurrando o chão e depois, assim que o seu aluno entender que realmente a hora que o peito dele encosta no chão, o pé sai, e a hora que o pé encosta no chão, o peito sai, como se fosse uma gangorra mesmo, aí pode tirar uma mão, tira a outra e faz com as duas, tá? Processo assim, ó. Para iniciante, junto os dois pés, estende meu joelho. Beleza, tá fácil? Eu vou estender um braço. Estende o outro e depois os dois. Beleza? Vocês conseguem ver que o movimento, ele fica contínuo. Não fica perna, desce, braço, desce, perna, desce, braço, desce. O movimento é contínuo. Beleza? Muito bom. Então, chegamos à parte que todo mundo ama, que é realmente, vamos para lá. Que é o que o nosso aluno, ele é difícil de entender, mas cabe a gente ficar martelando isso com eles. Normalmente eles não gostam de fazer essa parte no chão. E ó, eu tô há 35 minutos falando sobre isso. Então, você imagina, se eu, que estou aqui, não estou tendo que fazer, né, nenhuma adaptação para mim, estou fazendo lá um movimento, demonstrei pouquíssimas vezes, olha o quanto é complexo, tá? Como que eu vou querer que ele entenda isso lá pendurado se ele não consegue lá no chão? Então, uma vez que tudo isso foi construído no chão, eu vou lá para a caixa. Ah, Nath, então quer dizer que se meu aluno não consegue fazer uma canoinha, eu já não posso passar nunca para ele na caixa? Pode, mas vai ser muito mais trabalhoso. É importante ele ter a vivência lá, mas se ele já tiver a consciência, mesmo que ele não consiga fazer uma canoinha estendidona, mas se ele já entendeu o processo da canoinha agrupada, estática, beleza, ele já vai saber. A hora que você pedir para ele lá pendurado, falar posição de canoinha, ele já vai entender que é para aproximar costela da cristelíaca lá. Tá? Se ele não teve essa vivência no chão, esquece. Você vai ficar meia hora para tentar moldar ele lá, tá? A gente vai começar com os dois pés lá na caixa. E vai fazer a mesma posição de canoinha que a gente fez lá no chão. Eu vou fazer aqui de lado para vocês conseguirem ver que é realmente uma posição de rolo, tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem ver. Beleza. Seria a posição de rolo aqui, né? Ó. Pé embaixo da barra. Essa é a posição de rolo. Vou fazer de lado aqui para vocês conseguirem ver.
Normalmente, o que a gente vai ver na aula? Percebeu a diferença? Sobe lá na pontinha do pé, estende o joelho, contrai o glúteo para dentro e aproxima a costela da crista ilíaca. Pronto. Você não vai nem ter que explicar todo esse processo se você já sabe o seu aluno lá, ó. Posição de canoinha, ele já vai saber que força que ele tem que fazer. Eu não vou ter que ficar falando cada movimento. Mas se eu precisar, eu já sei. Às vezes o aluno esquece de contrair o glúteo. Você fala, lembra de contrair o glúteo. Aí ele vai, tá bom? Então, consegui fazer o movimento de hollow, vou fazer o hollow e o arch. Então, hollow e o arch. O arch, ó, cabeça neutra lá na frente, lembra, não fica lá pra cima. Neutra lá pra frente, estende o joelho e contrai o glúteo. Beleza? Pode ser que algum aluno seu, na hora que você estiver fazendo esse movimento, sinta dor nas costas, quando for fazer o arch. Então, cuidado, porque às vezes a caixa está muito alta. E aí, para alunos que quase não têm mobilidade, né, de lombar lá, vai estranhar mesmo. Então, deixa uma caixa um pouquinho mais baixa se ele estiver se incomodando na hora de fazer o arch. Beleza? Fiz o hollow, fiz o arch. E aí, a próxima etapa seria o quê? Fazer a próxima canoinha. Sabe aquela canoinha agrupada que a gente estava fazendo lá no chão? Com o braço lá em cima, atrás da linha da orelha? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai fazer posição de hollow, posição de arch e trazer o joelho lá no peito, fazendo aquela mesma contração de glúteo e aproximando costela da crista ilíaca. Essa é a segunda canoinha que a gente faz. Beleza? Depois, a terceira canoinha que a gente faz é na hora que a gente faz a extensão, que é quando eu brinco que a gente fala de vestir a calça. Né? Então, eu faço a flexão de joelho e depois eu faço um movimento de keeping. Né? Igual eu faço lá no handstand. Faço tensão de joelho e quadril, para o meu quadril chegar o mais próximo lá da barra, tá bom? Isso eu estou passando com as duas caixas, porque faz parte do processo. Primeiro eu faço com os dois pés na caixa, depois eu faço com um pé só lá na caixa, beleza? Então, pode... Ah, Nath, mas meu aluno já consegue fazer com um pé só na caixa. Lindo, pode, se ele já entendeu com os dois pés na caixa, passa para um pé para depois fazer ele livre, tá? Então, só para vocês conseguirem já visualizar, vou fazer lá na barra mais alta o movimento do terceiro hollow. Vê se vocês conseguem ver aí. Então, conseguiram ver o que eu fiz? O primeiro, entrada. Fui lá para o arch. Fiz o segundo e depois fiz o terceiro. Tá? O terceiro hollow... como o D. Gonçalves está perguntando qual é a altura ideal da caixa. Ideal da caixa é meio do antebraço. Tá? Então, na metade do antebraço, a caixa tem que estar lá para o meu aluno. Se tiver mais próximo do cotovelo, vai estar mais fácil para ele subir, tá? Porque a distância que ele vai ter que fazer para a puxada lá para o quadril vai ser menor. Mas vai ser mais difícil na hora de fazer o arch, tá? E a mesma coisa se estiver mais próximo do punho. Se estiver mais próximo do punho, o que vai acontecer? Vai estar mais fácil para fazer o arch, mas vai estar mais difícil na hora de subir lá no apoio da barra. Então, o ideal sempre no meio do antebraço. Vou fazer mais uma vez, Neto, pode deixar. Vou fazer. Deu para ver?
vocês têm que conseguir ver duas posições. Então, duas não, né? Primeira posição, hollow normal. Então, o hollow normal. A segunda posição é quando eu estou com o joelho flexionado e braço atrás da linha da orelha. E a terceira seria aquela com aqui, só que eu estou com a barra aqui. Tá? Top, que adrenalina. Beleza. Então, não é à toa. Vocês percebem que nada é à toa? Por que a gente faz o primeiro grupado? Para depois a gente fazer com uma perna e depois a outra. Aí a gente faz o joelho flexionado e o braço, que seria a nossa posição 2, e depois inverte, que seria a nossa posição 3. Tá? Então, é isso. Beleza, então eu já consegui entender que o movimento, percebeu? Se o movimento de rolo está bem consistente, depois, para passar isso para o meu aluno lá pendurado, fica muito mais fácil. Ele entende o que é um rolo, um arch, né? Por que é tão importante o arch lá no chão? Porque se meu aluno está fazendo o arch lá no chão, assim, ó, com o joelho flexionado, quando ele for fazer o arch aqui, ele também vai fazer isso. Então, pode ver, coloca o seu aluno para fazer arte, né, no chão, e depois fala para ele fazer lá na barra. Bem provável que o movimento vai estar bem parecido, um do outro. Tá? Então, se ele conseguir entender lá no chão, com a perna bem estendida e usar onde ele faz a contração de glúteo, bem provável que a hora que ele estiver pendurado lá vai ficar mais fácil. Tá? Óbvio que quando tem vício já fica muito mais difícil. Por isso é importante trabalhar a base muito bem trabalhada, porque a gente evita ter que ficar corrigindo os vícios dos alunos lá. Tá? Então, né, lembrar sempre pontos a serem observados aí, né? Quando a gente está na posição de rolo, na caixa, pé embaixo da barra, sempre. Beleza? Dependendo se eu estou fazendo com os dois pés na caixa ou com um pé só. Depois, a altura da barra, que a gente já falou aí, que é no meio do antebraço. A posição do encaixe do peitoral e do glúteo, para não sair da posição lá de rolo. Ombros sempre relaxados, então o ombro tem que estar assim, ó, e não assim. Assim. Por quê? Nossa, Nath, mas assim não está com o ombro solto? Por quê? Assim, olha a minha amplitude de movimento. Agora, olha a minha amplitude de movimento assim. Eu forço muito mais a minha articulação quando eu estou com o ombro baixo. Eu tenho que estar com o ombro lá em cima, tampando a orelha. Tá bom? Então, ombro lá em cima, tampa a orelha e balança. Certo? Beleza. E o último, cervical neutra. Então, às vezes, né, tem alguns alunos que têm mania de olhar para a barra. Então, fica olhando para a barra enquanto balança. Isso só está forçando mais a cervical do seu aluno. Não tem porquê. Cervical neutra. Finge que tem um colar cervical aqui, ó. D. Gonçalves. Com cadeia posterior travada, sofro. Não consigo com essa contração de glúteo. Você com a perna estendida, você não tem contração de glúteo, é isso, Gonçalves? A pergunta do Gonçalves foi no sentido de fraqueza de cadeia posterior, ele não consegue fazer a contração de glúteo, que seria aquele exemplo lá que a gente deu no começo da aula lá. Então, tentar fazer como se fosse uma elevação pélvica, né? Então, como se fosse querer rodar, tá vendo? Dá para ver bem porque eu tenho as costas bem arqueadas, ó, tá vendo? Então, nada mais é do que eu diminuir esse arco das costas. Colocar o quadril lá para dentro, tá? Isso primeiro lá em pé e depois lá deitado, né? Então, fazer como se fosse uma elevação pélvica, só que sem subir tudo. Então, eu vou pedir uma ajuda do Messi aqui, ó. Messi, vem aqui só um minutinho.
eu posso ajudar o meu aluno a ter essa contração aí. Então, pode deitar de barriga para cima, joelho flexionado, mas pode ser aí, acho que tá aí, dá para ver. Dá. Beleza. Então, pode apoiar o pé no chão, flexionado, sola do pé no chão. Isso. Beleza, ele está aqui. Eu vou falar para ele fazer uma elevação pélvica, só que sem tirar as costas do chão. Ele vai tirar só o glúteo. Percebeu? Ele faz uma rotação. Aproxima a crista ilíaca da costela. Ah, beleza, ele entendeu. Eu vou tirar um pé dele e vou falar para ele fazer de novo. Beleza? Aí, naturalmente, faz com o outro também e depois com os dois. Uma vez que ele fez isso, o padrão de movimento não muda. Beleza, mestre, obrigada. Então, conseguiu entender que, tipo assim, depois que está na posição, eu posso jogar o pé dele lá para cima, lá para baixo, que o movimento não muda. Tá? Então, vai tentando fazer essa progressãozinha, Gonçalves, que vai ajudar você. Tá? Deixa eu ver aqui que tem mais gente que falou. Leandro. Nossa, eu estava com um vício que deixar o ombro encaixado e sentia dor na hora. Não tinha me tocado que isso acabava limitando o meu kick. O Leandro falou que ele estava fazendo com o ombro ativado e aí ele sentia muita dor na hora do arch, que é natural. Né? Imagina, o ombro está lá travado e você querendo forçar o ombro lá para trás. Não só pode, né? O ombro é o primeiro a sofrer aí, né? Você sente primeiro o reflexo no ombro, mas a escápula, a cintura escapular, é praticamente um soco nela lá, tá? Se for muitos movimentos, pode ter certeza que o pontinho lá da escápula vai sofrer, tá? Então, toma cuidado para não deixar esse ombro travadão aí, beleza? Mais alguma coisa, galera? Agora é a hora. Fale agora, é o cálice para sempre. Então, galera, vocês conseguiram, deu para entender que tipo, o processo é o mesmo, independente se eu tiver com os dois pés na caixa, com um pé na caixa, ou se eu tiver lá na posição, né, livre. Eu não lembro quem que perguntou, mas alguém perguntou sobre elástico. Galera, a minha metodologia esquece o elástico, tá? Para movimento de barra. Só se for estrito, pull-up estrito, só. Por quê, Nath? Porque o movimento do elástico, ele vicia um movimento e ele dá uma falsa impressão para o seu aluno que ele está fazendo movimento e ele não está. Ele acaba pegando um vício, né, daquele elástico que é pior do que droga, né? Depois ele não quer se largar desse elástico nunca mais. Então, deixa eu ver aqui. Ótimas dicas, Nath. Obrigada, Ilo, está sempre presente aí. Matheus, o canal do YouTube é o mesmo nome daqui? Isso, o canal do YouTube é o mesmo nome, Ginatics, então Gin de ginástica, Nath com Y, CS. Clarice entrou agora. André, show de bola. Era o elástico que o rapaz falou. Então, elástico, não, galera. Por quê? Um dos movimentos, né, que atrapalha muito com o elástico é o aluno entender o arch. O elástico limita muito o movimento. E com o elástico a gente também não consegue fazer o segundo hollow, que é aquela parte do joelho flexionado, para depois fazer o terceiro, tá? Que a gente faz a inversão, tá bom? Então, por isso que com o elástico, não, causa alguns vícios que depois para a gente tirar, e mesmo depois que depois de muito tempo conseguir tirar o elástico, vai causar vícios que vai levar uma outra vida para conseguir fazer, tá? Elástico não é uma adaptação real ao movimento. Beleza, galera, acho que é isso. Acho que é só tudo isso, né, na verdade. Falamos um monte. Nossa Senhora, falei 51 minutos. Tô até com a garganta seca. Sim, não, vou dar recado. Galera, então se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, já vai escrevendo. E eu vou dando o último recado, que eu já falei lá no
começo, né, da aula, mas para quem entrou depois também, lembrar. As lives não vão acontecer mais de segunda e quarta às 11 da manhã, tá? A live agora vai ser de segunda e sexta às 11 da manhã. Agora vai ser de segunda e quarta às 3 horas da tarde, às 15 horas, tá? Por questão de logística, né, agora os boxes voltando, enfim, então fica melhor para o andamento do boxe e também para vocês, às vezes, conseguirem assistir melhor, porque tem gente que 11 horas está trabalhando ainda no boxe, enfim. Então, 3 horas da tarde é um horário meio que ali depois do almoço que a gente consegue assistir. E quem não conseguir assistir, vai, né, lá no YouTube, se inscreve e ativa o sininho que vocês vão ficar sendo lembrados sempre, fora que também se inscrever aí no link da bio, né, que aí você se inscreve aí nesse link e você vai ser lembrado de todas as aulas quando começarem. O bom lá do YouTube é que ficam todas as lives gravadas e também esses conteúdos menores também ficam lá, tá? Então fica aqui no Instagram e lá também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. No link, né? O Léo tá me ajudando aqui a lembrar dos últimos recados. Leandro, elástico isométrico. Se ele tinha perguntado se o melhor era trabalhar as posições no chão alternando entre os isométricos. Então, é legal trabalhando as variações, mas o lance, o Leandro está falando que é legal trabalhar os isométricos e os dinâmicos juntos, né? É aquilo, se o isométrico do seu aluno já está bem construído, aí os dinâmicos vão conseguir sair bem. Se o isométrico ainda não está com contração de glúteo, às vezes não está usando a força de abdômen certa, quando ele for fazer o dinâmico, só vai piorar, tá? Que é mais difícil. Então, se já tem uma base sólida de estáticos, beleza, pode ir alterando. Tanto isométrico e estático, é legal pelo estímulo, tá? Mas só quando já está bem concentradinho lá o estático. Beleza, Leandro? Respondido? É estático, não é elástico. Eu tinha visto alguma coisa com elástico lá em cima e eu achei que era essa a pergunta. É movimento estático. Então, movimento estático e dinâmico pode ser trabalhado, com certeza, só que primeiro a base de estáticos, tá? E depois os de dinâmicos, e sempre nessa ordem. Primeiro mais o grupadinho, depois as pernas alternadas, braço, perna e completo. Tá bom? Vai sempre alternando os estímulos. Tá bom, entendi, é estático. É o Gabriel que tinha perguntado? É isso aí. Muito obrigada, galera, tá? Agora eu já entendi, estático. Que eu tava com elástico na cabeça, que todo mundo gosta de usar elástico para fazer bar muscle up, eu tenho até uma fúria no coração. Beleza. Outro recado, galera. Então, algumas pessoas já estão me perguntando aí sobre a próxima turma, né, do curso. E eu vou abrir, né, vai ter uma oportunidade aí no comecinho de agosto. Então, para quem está interessado, já fica ligadinho, se inscreve aí no link aí da bio, e que aí vocês vão ser lembrados aí, já vão vendo como que vai funcionar a logística para o evento lá que vai acontecer no começo de agosto, beleza? Então, lá nesse evento, né, que a gente vai fazer, vai ter a oportunidade no final aí da aquisição do curso. Quem está fazendo, tem algumas pessoas aqui que estão fazendo e estão gostando. Obrigada, professora. Tamo junto, Gabriel. O básico só é básico quando você domina, é isso mesmo. Muita força para a nossa categoria nesses dias difíceis. Então, galera, é isso. Então, agora a gente está retornando. Eu sei que alguns lugares aí, né, alguns boxes abriram e já estão fechando de volta em algumas cidades, mas cabe a gente também controlar tudo isso para
a gente conseguir trabalhar melhor, né? A gente voltando para os boxes, isso facilita bastante. Beleza, galera? Muito obrigada e é isso. Valeu, até segunda-feira, às 3 horas da tarde. Beleza? Fechou!